Bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Desculpem-me esta alteração no programa, mas eu tenho agora que sair para o aeroporto. Espero ainda conseguir apanhar o voo, mas vamos tentar. Eu estava a ouvir o Filipe, de quem sou amigo há muitos anos, e estava a pensar, realmente é gratificante, eu nasci e criado no Porto, e gosto de ver a cidade ser tratada assim. Há outras cidades que têm esta preocupação, seja ambiental, seja social, portanto não é um exclusivo do Porto, mas quando falamos da causa pública, isto é algo que se começa a tornar felizmente normal. O que me começou a despertar curiosidade há cerca de 10 ou 12 anos foi porque é que as empresas também, ou seja, no setor privado, da iniciativa privada, porque é que as empresas tinham o mesmo tipo de motivação. O que é que levava as empresas a plantar árvores, a fazer creches, a tentar intervir em temas que normalmente não eram temas da sua esfera de atividade. Eram temas laterais, eram temas... era um custo. Seria um investimento, era um custo. E comecei a dar aulas de sustentabilidade aqui na PBS, onde sou professor já há algum tempo, em 2012, onde o tema da sustentabilidade não era tão sexy quanto é agora. Falar de sustentabilidade em 2012 era ter umas empresas que punham uma árvore na capa de um relatório e diziam quantas árvores plantavam e a coisa acabava basicamente aí. Portanto, eu comecei a pensar de onde é que isto vinha e para onde é que isto iria. E hoje o que eu vos quero falar, em 15 minutos ou menos do que isso, é contar o filme, como é que chegamos ao sítio onde estamos hoje e porque é que hoje em dia nenhuma empresa se pode eximir de uma intervenção, seja ela social, seja ela política, seja ela cultural, sem que isso tenha uma repercussão efetiva no seu modelo de negócio. Então, como é que as coisas começaram? As coisas começaram assim, em 1970, este senhor que se calhar não conhecem, mas é o Milton Friedman, que era um prémio Nobel da Economia na altura, dizia uma coisa muito simples, que é as empresas devem só procurar o lucro. Qualquer dólar, qualquer euro que a empresa gaste a intervir socialmente está a ocupar um papel que não é seu, que é o papel do Estado. Tudo que é causa social, isso é deixado nas mãos da coisa pública. As empresas devem só focar-se em ter um produto ou um serviço que consigam vender por um preço que se consiga distanciar o máximo possível do custo que esse produto ou serviço tem para ser produzido. Esta é a sua função única e exclusiva, deixem o resto para o Estado. Nesta lógica de procura de lucro, aconteceu uma coisa que se calhar é da natureza humana a acontecer. Foi tão esticada essa capacidade de separar a linha do preço da linha do custo, foi tão procurado o lucro como uma métrica de remuneração dos investidores, a entrega de valor ao acionista, que cada vez se procurou maximizar isso. A competitividade entre empresas, e basta ver o que se passa e o que se passou no início do século XXI, levou a que fossem tomadas uma série de práticas que, porventura, não foram as melhores. Entramos na era dos escândalos financeiros. Houve a Enron, houve a Lehman Brothers, houve uma série de empresas que se mostrou que, por baixo da manta da performance, por baixo da manta da entrega de valor ao investidor, estavam a comportar-se de uma forma contrária aos princípios que eram socialmente aceites, em alguns casos, e, noutros, ainda mais graves, princípios que eram legalmente imperativos. Portanto, havia fraudes, havia uma série de comportamentos que não eram tolerados, nem deviam ser tolerados na ordem em que as empresas podiam atuar. Quem é que entra em campo quando as coisas correm mal? A parte política. E a partir, e não sei se aqui alguém trabalha num banco, mas o advento de um termo, desculpem-me o anglicanismo, mas da compliance, da obrigatoriedade e da conformidade do negócio com a lei, com alguns princípios, alguns deles não de imposição obrigatória, tornou-se um verdadeiro pesadelo para a maior parte das empresas, que se tiveram que ver rodeadas de uma série de regulamentos, de uma série de obrigações, de uma série de obrigações de contar o que se passa dentro de casa, que quase lhes deixava pouco tempo para fazerem o seu negócio. Portanto, um resumo até 2010. Vamos procurar o lucro, procurou-se o lucro demais, quebrou-se certas regras, vieram os polícias e disseram agora tem que fazer isto tudo, e as empresas começaram só quase a preocupar-se em cumprir uma série de regulamentos e quase que se esquecem daquilo que deviam fazer. As empresas nascem ou são importantes para uma ordem social, para a criação de valor. Na minha definição, e para não ser muito técnico no que vos quero dizer, criação de valor é quando 1 mais 1 dá mais do que 2. Quando vocês pegam num telemóvel, que certamente têm nas mãos, se separarem isso tudo, se derem uma martelada no telemóvel e começarem a separar as peças, elas juntas têm um valor, cada uma delas, o chip tem um valor, a capa tem um valor, o vidro tem um valor, mas o valor que o telemóvel tem é a junção de todas as peças de uma determinada maneira.
E o produtor do vosso telemóvel o que faz é comprar esses componentes em vários sítios ou desenvolvê-los e agregá-los para que vos entregue um bem que vale mais do que a soma separada aritmética de um dos seus componentes. Portanto, o que as empresas têm que fazer é isto. É encontrar uma forma de buscar componentes, sejam eles intelectuais, materiais, o que entenderem, juntá-los e o produto ou serviço que vos integram vale mais do que a soma das partes. E as empresas servem para isto. Este outro senhor, que já não se chama Friedman, mas Freeman, teve um papel muito importante a determinada altura, porque foi ele que criou o conceito de partes interessadas, ou em inglês dos stakeholders. Quando nós pensamos num modelo de negócio, normalmente pensamos no cliente, pensamos no fornecedor, pensamos no banco, quando muito que financia, e pensamos no trabalhador. Mas o que este senhor começou a falar e começou a chamar a atenção é que há muito mais partes que são interessadas no que uma empresa faz do que meramente aquelas pessoas ou agentes que com ela trabalham, que dela, mesmo que indiretamente as famílias dos trabalhadores. Há muito mais olhos postos sobre uma empresa do que era esperado. E esses olhos medem-se por dois eixos. O eixo da influência e o eixo do interesse. E as partes interessadas têm diferentes graus de interesse na vida de uma empresa e diferentes graus de influência. Quando nós começamos a perceber, enquanto gestores, na nossa casa, há mais pessoas a olhar para nós do que aquelas que nós imaginávamos, a nossa conduta tem que ser diferente. E, mais uma vez, eu aqui não falo só daquilo que é obrigatório fazer. Eu não falo só das leis que não posso incumprir. Não falo só dos regulamentos que tenho que de uma certa forma, estar conformado. Eu falo de ter uma visão e ter uma resposta para certos olhos que estão postos em mim, mas que não dependem sequer daqueles componentes que eu vou juntar ou do preço do produto que eu vou vender. Portanto, é esta relação das empresas com a sociedade mais larga que, se calhar, vem mudando ao longo dos tempos e que hoje está em tempos e em modos como nunca esteve. Hoje em dia, nenhuma empresa, e eu falo também da Casais, que é a empresa onde eu desenvolvo a minha atividade, e o Sr. Presidente da Câmara de Braga é capaz de confirmar isso, nós não olhamos só para a quantidade de prédios que construímos ou para o preço que tem a mão de obra que nós vamos usar, ou sequer como é que é o nosso plano de negócios nos próximos 2 anos. Nós olhamos para questões sociais que nos incomodam, que nos impactam, que nos afetam, e nós precisamos ter uma posição em áreas que nos são conexas, ou seja, relacionadas com a nossa atividade, mas nós somos agentes ativos para contribuir e para fazer discutir temas que, à partida, não estariam na nossa esfera de influência. A sustentabilidade, que é um termo muitíssimo gasto, deixem-me que vos diga, a maior parte das pessoas, quando fala de sustentabilidade, fala de uma coisa oca, mas a sustentabilidade mais não é de criar uma identidade em que se preocupam e procuram interferir em temas que têm um espectro mais largo do que aquele que diz respeito ao curto prazo. E quando nós percebemos, como nos ensinaram, que há uma série de pessoas a olharem para a nossa atividade, que há uma série de causas que se relacionam com a nossa atividade, que ultrapassam em muito o que é a soma dos componentes que eu vou ter num produto ou serviço que vou entregar, é bom que nós saibamos que temos aí uma oportunidade, não só de plantar árvores e dizer que somos muito ecológicos, mas de intervir em temas que podem ser mais importantes do que aquilo que se circunscreve na minha esfera mais restrita de atuação. E podemos falar, de facto, do clima, podemos falar de temas de imigração, podemos falar de temas de habitação, podemos falar de temas de saúde. Nada disto está vedado às empresas, nem é exclusivo da coisa pública. As empresas podem e devem, na minha opinião, contribuir de uma forma inteligente e estratégica para isto. Mas isto é um curso que eu dou em 15 horas, portanto não vou aqui entrar nesses campos, não vos quero amassar com isto. De 1970, quando Milton Friedman dizia que o valor que as empresas deviam só procurar o lucro, e sinais dos tempos, vemos este senhor, que é o Porter, que é um professor de Harvard, que disse: as empresas devem procurar o lucro, mas devem fazê-lo de uma forma partilhada com a sociedade. Portanto, já temos aqui uma evolução também no espectro académico de como é que as coisas passaram a ser vistas. Realmente, hoje em dia, tirando a máscara toda, a forma que as empresas têm hoje de fazer o que têm que fazer, que é atingir o lucro, mudou. Portanto, estando numa escola de gestão e tendo aqui alguns gestores, nós não estamos a querer transformar todo o dinheiro que se gasta em causas sociais, ambientais, políticas, culturais, o que entenderem, como um custo. É usá-lo como um investimento para, da mesma forma, potenciar o modelo de negócio da empresa. Nós não queremos que as empresas sejam agentes de filantropia, não queremos que as empresas sejam agentes de caridade. As empresas, sim, devem continuar a seguir o seu mantra
devem continuar a tentar vender o máximo possível de produtos que tenham uma agregação de valor cada vez maior, mas a regra para o fazer é que mudou. Uma empresa hoje em dia não pode ter uma postura de total alinhamento da sociedade, total alinhamento dos problemas que as envolvem, e, na minha opinião, também não podem ir na moda do problema social que lhes aparece. A maior parte das empresas hoje tem a inclusão, amanhã vai ter a proteção dos migrantes, no ano a seguir vai ter o Black Lives Matter. Este tipo de swing que as empresas vão fazendo para se adaptarem à moda do momento também é um ato que lhe tira componente estratégica e que se torna só uma moda, digamos assim. Portanto, por aí também temos que ter esse cuidado. Mas para acelerar, o Michael Jordan, que era um jogador de basquete muito conhecido, em certa altura foi convidado por um candidato a senador na Carolina do Norte, de raça negra, para o apoiar nas eleições. Isto foi em 88 ou 89. Ele era democrata, o candidato. O Michael Jordan apoiava-o, dizia-lhe, sim, conta comigo, mas quando foi para aparecer, o Michael Jordan teve uma frase muito engraçada, que é: "Epá, eu gostava muito, mas é que os republicanos também compram sapatilhas." E isto, sim, é uma frase muito emblemática de como é que certas empresas, ou certas pessoas, ou certas instituições não se querem meter em causas que extravasam ou que podem impactar no seu modelo de negócio, como isso sendo um ato que são pratos separados. Uma coisa é o que se passa na minha componente política, outra coisa tem a ver com a minha empresa, portanto eu não vou tomar compromissos desse género. Pois hoje em dia a história mudou, essa linha muitas empresas já a quebram. Em 2016, aliás, isto já é em 2017, a Patagónia, que eu sou um adepto da montanha e, portanto, é uma marca que para quem está nesse mundo vale muito, lançou um anúncio de página inteira no New York Times a dizer: o presidente, na altura o Trump, recém-eleito, está a roubar parte da nossa área protegida. Portanto, uma marca de vestuário e de equipamento de montanha vem tomar uma posição pública em contraposição a um agente político que tinha acabado de ser eleito num dos países que era o seu principal mercado, numa postura que, sim, misturava as águas. Agora, o que acontece é que, no âmbito do que é a estratégia da Patagónia, a preservação do meio verde, para eles, é absolutamente sacramental. E, portanto, ano após ano, após ano, após ano, após ano, independentemente de haver políticos pela frente ou de haver questões culturais pela frente, eles vão sempre pôr aquilo como o seu principal objetivo. E, com isso, alimentam o seu próprio modelo de negócio. É a identidade da empresa que está em jogo. E, portanto, ao contrário do Michael Jordan, que disse: eu vou ter que ter cuidado com estas águas que se estão a misturar. Portanto, eu quero continuar a vender sapatilhas e, portanto, meu amigo, confio em ti, mas não digas que eu te vou apoiar, nem eu vou aparecer publicamente para o fazer. A Patagónia tem uma posição totalmente diferente. Mistura as águas porque é uma questão de identidade. E sustentabilidade, para mim, é isto. É ser capaz de intervir em temas que não dizem respeito ao algodão que eu vou usar na camisola que vou vender, mas dizem respeito a questões mais largas da sociedade e fazê-lo de uma forma consistente, reiterada, e admitir perdas táticas quando as aconteça. Se há um ano ou outro em que este meu compromisso com um valor que eu defendo me vai trazer alguma perda de negócio, respirar fundo e continuar em frente. Com este percurso, a Patagónia acabou por ser nomeada pelas Nações Unidas uma das empresas embaixadoras da Terra. Ora bem, isto diz muito. Isto, se calhar, vale mais de qualquer publicidade que eu consiga ter em qualquer jornal ou em qualquer anúncio, onde for. Porque, de facto, isto é o reconhecimento de um caminho de ativismo ambiental, independentemente das circunstâncias, e que foi levado de uma forma consistente até ao fim. Portanto, sim, eu acho que hoje em dia as empresas têm um papel, e é esperado por cada um de nós que as empresas não sejam só um agente de multiplicação de lucro, que tenham identidade, que tenham preferências, que tenham causa, que sejam capazes de assumir compromissos em várias áreas. E, ao mesmo tempo, mostrar-lhes que esses compromissos que vão assumir não são unicamente filantrópicos ou para parecer, de certa forma, uma boa prática, mas podem trazer-lhes muitas vantagens e dar-lhe aquela vantagem competitiva que todas as empresas procuram. Se calhar, hoje em dia, isso consegue-se mais nas posições que eu vou defender perante temas que não são o meu, do que propriamente na cor do telemóvel que eu vou pôr à venda. Muito obrigado. Foi um prazer. Está bem? Muito obrigado.